Fala galera, eu já assisti a Missão Impossível Acerto de Contas parte 1. E galera, esse vídeo aqui, ó, a crítica é completamente sem spoilers, pode assistir tranquilo e tudo mais. Amanhã sai o nosso famoso vídeo com todos os spoilers de Missão Impossível pra gente poder falar abertamente sobre tudo que acontece nessa nova aventura do Sr. Ethan Hunt, comandado novamente pelo Sr. Tom Cruise. Galera, uma coisa muito importante que é assim, ó, eu coloquei já no título do vídeo ali, simplesmente, né, esse aqui é o melhor filme de Missão Impossível, da franquia Missão Impossível. Eu acho que essa pergunta, ela vem muito já por causa das primeiras impressões que os críticos americanos que começaram a assistir o filme nas premieres que, basicamente, estão acontecendo ao redor do mundo, na promoção que o Tom Cruise faz, e ele faz isso com todas as suas produções, começaram a liberar já, basicamente, umas 2 semanas ali, e elencando muito o filme como talvez o melhor filme do ano, ou, cara, estando numa grande parte, assim, primeiras posições de uma prateleira, se a gente for elencar, né, os filmes de Missão Impossível ali. E pra mim ele não é considerado o melhor filme da franquia Missão Impossível, tá? Eu tenho no meu coraçãozinho, assim, de fã dessa franquia, cara, outros filmes acima dele, assim, só que ele não peca em nenhum momento em formatar essa história por completo, tá? Ele consegue realmente, assim, ele é longo, tá? Isso já tá divulgado, mas pra quem não sabe, cara, ele tem praticamente 2 horas e 40 de duração. Ele é bem longo. E em alguns momentos eu até senti esse ritmo do filme dar uma pesada. Por quê? Claramente, tá? Eles escolheram para essa parte um deixar todo esse perigo iminente do grande vilão que é, tá? Que vai tomar conta, assim, tanto dessa parte um quanto da parte 2, que é a inteligência artificial. E isso, galera, não é nenhum tipo de spoilers, porque simplesmente na última semana foi amplamente divulgado, inclusive por todos os grandes veículos de imprensa aqui do Brasil, que esse seria o grande antagonista de Missão Impossível Acerto de Contas parte um. A partir desse momento, tá? Eles têm que apresentar muito bem essa ameaça e transformar tudo que acontece na trama do filme em uma grande trama não só de conspiração, mas de uma espionagem com um tom mais a sério. E acho que essa que é, querendo ou não, assim, um fator que vai levar ao ritmo do filme ser um pouco mais lentos em diversos momentos. Em diversos momentos, tá? Por quê? Porque esse perigo, quando ele fica nesse tom mais sério, tá? E deixa realmente, assim, essa sequência de ação claramente ter uma grandiosa no primeiro ato do filme, uma grandiosa no segundo ato do filme e uma grandiosa para encerrar tudo que vai acontecer lá, a ligação é realmente de um tom muito mais quase de um filme de Guerra Fria, tá? E esse tom, ele para mim ele é completamente acertado, porque para mim ele funciona muito bem. Ao mesmo tempo, ele dá uma pesada em alguns momentos assim, porque essas 2 horas e 40, como o ritmo ele acaba baixando por muitas vezes, tu acaba querendo ou não, né, sendo levado em alguns momentos assim do filme por conversas e situações e amostras e argumentações, contra-argumentações, tudo mais. E nisso o filme ele vai dando essa cadenciada. Não é algo que para mim prejudica em nenhum momento a experiência do que está acontecendo, mas eu acho que para um grande público isso pode dar um peso. Por quê? Pô, ele está com uma aprovação violenta lá em cima no Rotten Tomatoes em relação aos críticos. Porque esse tom, ele agrada demais, assim, né? Porque ele consegue ir além de um filme tradicional pipoca que a gente está acostumado, um filme norte-americano, assim. Então ele vai dando outras camadas, tá? Por causa dessa cadência da narrativa também. Ao mesmo tempo, para o grande público, tá? Eu não sei se isso não vai ter um peso depois na questão do boca a boca, que isso, já falando em relação à bilheteria, já falando em relação ao primeiro fim de semana de abertura do filme, que para mim vai ser estratosférico, tá? Não só no mercado, né, norte-americano, da América do Norte, né, que envolve ali Canadá e tudo mais, mas ao redor do mundo. Ele vai ter uma estreia violenta, assim. Mas acho que pode dar um peso em relação ao boca a boca para essa sequência toda dele ali, por causa justamente assim, a longa duração dele e por ter em alguns momentos ali algo que foge até dos últimos filmes de Missão Impossível, onde ele conseguia balancear, acho que de uma maneira muito melhor. Por exemplo, a gente ter pontos para a trama ficar mais leve, tá? Para que a gente tenha ali algumas coisas que sejam momentos cômicos, inclusive em quebras de situação durante as perseguições, durante toda a sequência de ação que a gente vai ter ao redor do filme e tudo mais, para que isso tenha um balanço melhor,
tá? Para o grande público. E aqui eles têm esses momentos, é óbvio que tem. É óbvio que tem. Só que ele tem uma quantidade bem menor, porque ele deixa muito mais ter o foco em toda a questão da espionagem, a questão da inteligência, a questão da investigação, a questão dessa Guerra Fria acontecendo e acontecendo com múltiplos personagens em vários momentos, em várias situações do filme, porque essa parte 1 aqui, ela traz de volta alguns personagens importantes que já isso também não é nenhum tipo de spoiler, galera. A gente tem de volta, até tá aqui aberto pra mim pra não errar o nome de jeito nenhum. O Kittredge, tá? Que é um personagem extremamente importante do primeiro Missão Impossível lá atrás, entendeu? E ele está de volta aqui com uma grande importância também. Além disso, a gente tem a apresentação de outros personagens que são muito importantes para funcionalidade dessa trama aqui. Porque tem uma coisa que é muito importante, assim. A trama principal do Acerto de Contas, por ser da inteligência artificial, ele também abre, né, como se fosse uma nova página das tramas que a gente estava vendo dos últimos filmes, porque era muito naquela questão do sindicato, era muito voltado, né, numa trama por completo contada em alguns filmes ali. Beleza, essa trama ela está fechada, literalmente. O momento onde Acerto de Contas abre essa primeira imagem, a gente está vendo uma nova página nessa história de Missão Impossível que vai ter um encerramento na parte 2. É simplesmente isso. Então, mesmo com personagens antigos voltando agora para essa parte 1, a trama ela é nova. E ela traz também assim elementos de antes do que a gente começou a conhecer o Ethan Hunt lá no primeiro filme lá de 1996. Ele traz alguns elementos ali para deixar mais forte esse tal acerto de contas. Porque o acerto de contas, ele tem uma mensagem, querendo ou não, assim, simbólica, maior do que apenas o antagonismo por si só, apenas daqueles elementos que a gente conhece do poder, do né, qual é o objetivo, tudo. Tem um fator maior, principal, pessoal, digamos assim, para o Ethan Hunt. Então, o filme ele volta no passado para trazer esses elementos aqui, mas com uma história principal, uma nova página. Ele é do zero, tá? As sequências de ação são, cara, com aquele primor todo que a gente conhece, tanto do Christopher Maguire, né, que é o diretor do filme, novamente nesse dueto que ele faz com Tom Cruise aqui no Missão Impossível. Elas são extremamente bem executadas, elas conseguem trazer, digamos assim, um frescor, né, para uma franquia que faz isso muito bem cada filme que passa. Então, elas são extremamente empolgantes. A de Roma, ela é muito, muito massa. Que talvez seja a sequência que mais brinca com realmente esse balanço entre o que é o cômico e o que está acontecendo realmente em sequência de ação. E ela é muito bem feita, cara. Muito bem feita. Toda a piada que tem com o Cinquecento, né? Com um carrinho pequenininho, aquele italiano lá. Cara, ela é sensacional. Porque isso também isso não é nenhum tipo de spoiler. Isso está muito bem vendido já no trailer, porque essa sequência é a mais vendida durante toda a sua promoção de Missão Impossível e ela é a primeira que grande abre, né, digamos assim, esse fator no filme ali. E tem também, cara, pô, a gente tem uma outra grande sequência que acontece em Veneza, a gente tem depois uma grande sequência que acontece lá no meio dos Alpes austríacos, né, que envolve aquele grande salto também vendido desde lá da gravação, lá de trás, né, quando eles começaram a gravar esse Missão Impossível aqui, o salto que o Tom Cruise dá com a moto e tudo mais, entendeu? E elas são, querendo ou não, assim, com aspectos novos também de perigo e de tensão provocados na gente. E são, cara, grandiosas, grandiosas, extremamente bem executadas. E que eu assisti, por exemplo, assim, pô, na cabine de imprensa, numa sala IMAX, aquele som maravilhoso acontecendo do meu lado. Cara, tem que procurar assistir, se tem essa possibilidade. Pô, uma sala com a maior tela possível, se for com a tecnologia IMAX, se for com a outra tecnologia que acontece também, dentro das salas do Cinemark, com a D-Box, não sei o quê, cara, com um som maravilhoso, para tirar o máximo dessa experiência aqui, porque ele é um filme feito realmente para aproveitar o máximo da capacidade que a sala de cinema tem para entregar. Então, ela entrega, ela entrega. E com essas novidades em relação também, né, a essa tensão provocada ali para que a gente tenha um frescor, porque, cara, são 7 filmes, né? A gente tem que ter, querendo ou não, o personagem indo para outros fatores também. E até, assim, uma coisa que é importante falar, para ressaltar ainda aquilo que eu tinha começado, do tom do filme ser mais sério,
A abertura tradicional de Missão Impossível ela demora cerca, cara, obviamente que eu não contei no relógio, mas pensando depois, ela demora basicamente uns 12 minutos para acontecer pós começo do filme. Porque a introdução toda, e a introdução é basicamente 3 grandes cenas antes de acontecer a abertura tradicional de Missão Impossível, que deixa o filme com esse tom assim, ó, claro do mais sério do que vai acontecer ali. Bem claro. E isso tudo também é fator para, pô, a gente só vai ter aquela tradicional reunião de equipe, a gente só vai ter aquele momento tradicional, até inclusive com a apresentação do personagem, tá? Da Grace, que é da Hayley Atwell, que tá mandando espetacularmente bem nesse filme, espetacularmente bem nesse filme. E isso já tinha ficado claro já das primeiras impressões dos críticos americanos já. E, cara, assistindo agora o filme, assim, ela comanda muito, muito, muito do filme. Muito do filme, porque ela consegue roubar muito do que ela vai acontecendo em cena, porque o personagem dela também é, assim como eu falei da sequência de ação, de ser um frescor, de conseguir trazer algo novo, o personagem dela também traz algo novo pro contexto do que está acontecendo no Missão Impossível. Então, ela não é mais uma personagem como a gente conhece das outras grandes protagonistas femininas. Ela tem um quê diferente também de funcionar. E nisso a Hayley Atwell manda espetacularmente bem, assim. E os antigos personagens, cara, eles estão daquele jeito que a gente já conhece, daquele jeito que a gente gosta, né? O filme faz escolhas muito claras ali da, assim como eu tinha falado de deixar a história do sindicato já para trás, ela está encerrada, então a gente não volta para esse assunto, a gente vai para frente e utiliza outros aspectos da história do personagem do que aconteceu lá atrás, mas bem lá atrás, para trazer de volta para esse tal acerto de contas. Também isso acontece com momentos onde coisas que aconteceram na vida do Ethan Hunt também não voltem para ter força, porque eles vão criando novos perigos, novas tensões, não só na sequência de ação, mas novas tensões realmente para o personagem ali, que eles deixam também outros personagens que já passaram pela vida do Ethan Hunt lá no passado resolvidos também. E essas escolhas em um momento assim, ó, começou a me bater uma dúvida antes de estar elucidado no filme, antes de estar claro no filme qual o caminho que eles iam. Eu, cara, eles estão criando cada vez mais camadas de perigo e tensão para o personagem, assim. E que ponto que eles vão se aprofundar, porque se tu for começar a elencar, pô, tem esse, tem aquele, tem não sei o que, não sei o que, a quantidade de pessoas, digamos, para se preocupar, elas são inúmeras, 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 que eles não têm como dar foco tão, digamos, com grau de importância, se tu começa a abrir, né, abre uma possibilidade aqui, uma segunda aqui, uma terceira aqui, uma quarta aqui, então tu tem que basicamente manter o foco em um ou outro, e é essa escolha que eles fazem. E isso para mim deixou muito claro assim, cara, esses dois filmes eles têm essa história clara, fechada, o que passou antes ali tá muito mais com atos resolvidos, tu puxa assuntos do personagem lá de trás como histórico para voltar aqui para que dê mais força ainda num aspecto pessoal que precisa ter para o desenvolvimento ainda maior do Ethan Hunt. E a partir daí, cara, segue, entendeu? Então, assim, pô, ele é o melhor filme da franquia. 7 filmes de Missão Impossível? Cara, não é. E isso não é nenhum tipo de problema, porque o filme é muito, mas muito, mas muito bom. Ele vale muito essas 2 horas e 40 ali. E, galera, pô, tô muito, muito curioso para ver em breve um trailer, né? Obviamente que isso vai demorar, isso não vai ser agora, porque o tempo todo que o filme vai permanecer nos cinemas é no mínimo uns 3, 4 meses, para daí que a gente comece a pensar quando que eles vão divulgar um trailer dessa parte 2 ali, de quando que eles vão começar a conversar sobre essa parte 2, porque o tempo que o Tom Cruise trabalha realmente com o filme no cinema e o tempo que depois ele vai trabalhar isso para que ele vá para um serviço on demand, para depois ir para um serviço de streaming, é muito grande. Ou seja, quando que ele vai realmente ter essa janela pensada junto com a Paramount, né? Mas é muito mais vindo dele para começar a trabalhar uma parte 2. Cara, acredito que isso seja assim, ó, no mínimo no Natal, se não, próximo ano, assim. Antes disso, duvido que a gente tenha, assim, informações maiores. É obviamente que a gente pode começar a teorizar e muito sobre o que vai, né, caminhar essa parte 2 de acerto de contas, mas tá ali, as peças estão muito bem colocadas no tabuleiro e a gente já vai poder, cara, começar a brincar do que pode acontecer de consequências e tudo mais. Galera, coloca embaixo nos comentários
Se já assistiu o filme, o que achou do filme? Se não assistiu ainda, qual a expectativa de vocês para assistir Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1? E lembrando que amanhã sai o vídeo completo, nosso famoso, todos os spoilers de Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Take 04, viva o sonho aqui.